Informações jurídicas. Hoje vamos falar dos 7 elementos que configuram um acidente de trabalho. Vem comigo! Você já sabe, né? Se não está inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aqui se ficou com alguma dúvida ou quer que eu grave algum vídeo específico. Quem sabe eu não escolho a sua resposta para gravar um vídeo aqui no canal. Vamos lá, então, aos elementos que caracterizam o acidente de trabalho. Nós temos a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91, que é a lei que explica quais os direitos previdenciários que uma pessoa tem. E dentre os direitos previdenciários, ela destaca um benefício chamado auxílio acidente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, um pouco antigo, mas que explica esse benefício, caso você queira saber mais sobre ele. É só você procurar aqui no canal e assistir. O que eu quero falar com vocês hoje são os aspectos trabalhistas dentro do acidente de trabalho. Afinal de contas, ele aconteceu no trabalho. E dentro da didática aqui, para facilitar a compreensão, eu estabeleci 7 elementos que eu entendo como fundamentais para a demonstração daquele acidente de trabalho, para que a pessoa que se acidentou possa pleitear os direitos trabalhistas dela em decorrência desse acidente. O primeiro elemento é a natureza dele, ou seja, um infortúnio. Por quê? Porque é um acontecimento inesperado, já falamos a palavra acidente, ou seja, não foi algo planejado, não foi algo que a pessoa quis, foi algo que simplesmente aconteceu. Por isso que a gente muitas vezes acha que acidente de trabalho é só uma queda, uma lesão aparente, porque já mostra ali a característica de acidente. Mas nós temos também as doenças, que elas não se manifestam imediatamente, mas que elas também são consideradas acidente de trabalho por equiparação, porque a lei que eu mencionei para vocês diz isso. Então, nós vamos ter, um infortúnio, algo que ninguém queria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. O segundo elemento é o quê? Que é o momento que esse infortúnio, que esse acidente ocorre. Pode ser antes do trabalho, pode ser durante o trabalho e pode ser depois do trabalho. Como assim antes do trabalho? Nós temos um acidente que está tipificado na lei, inclusive, que é o acidente de trajeto, ou seja, se o trabalhador estiver saindo da sua casa em direção ao trabalho e nesse percurso sofreu um acidente, ele sofre um acidente de trajeto, que é considerado como acidente de trabalho para fins legais. Durante o expediente, em todo o horário da jornada, qualquer acidente que o empregado sofrer, é considerado acidente de trabalho, inclusive durante o intervalo de almoço. E posterior ao trabalho, ou seja, após o trabalho, nós vamos ter também essa questão que se ele se acidentar no percurso do trabalho para casa, também há que se falar em acidente de trabalho, tá? O terceiro elemento está definido como a decorrência desse acidente tem que ser decorrente do quê? Decorrente do trabalho, tá? A gente precisa estabelecer o que nós chamamos no direito de nexo de causalidade, que é o quê? A relação do trabalho com o acidente sofrido. Então, a gente precisa construir aqui mostrando que aquele acidente foi sofrido no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de acidente típico, uma queda, um corte, uma lesão aparente, a empresa imediatamente já emite a CAT, que vocês devem saber, que a CAT é a comunicação do acidente de trabalho. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu explico os vários tipos de CAT, como abrir a CAT, enfim, se a empresa não fornece. E nesses casos, então, já fica constatado que houve uma relação daquele acidente com o trabalho. Mas há outros casos que a empresa não emite a CAT. E nesse caso é necessário provas, sejam laudos médicos, testemunhais, fotografias, enfim, todo tipo de prova que demonstre aí que esse trabalho ocasionou esse acidente, tá? O quarto elemento são os reflexos desse acidente, e reflexos físicos ou mentais, ou seja, o corpo da pessoa foi machucado em decorrência daquele acidente. Houve uma lesão, tá? Por quê? Porque a lei exclui situações que, embora tenham ocasionado acidente de trabalho, não geram incapacidade, não trazem nenhuma lesão. A pessoa caiu, tropeçou no chão, caiu. Tô bem, continuou trabalhando, não teve nenhum impacto na vida dela, aquele tropeção no trabalho. Então, isso não impacta aí para fins de indenização.
Então, essa lesão ela precisa ser uma lesão que prejudique, que cause um dano aí ao trabalhador. E esse dano de natureza física, como eu disse, ou psicológica, mental. A pessoa ficou em depressão, ficou com transtorno de ansiedade por causa daquele acidente, por causa daquela situação na empresa. Nós vamos ter aí doenças que são consideradas como ocupacionais, como por exemplo a síndrome de burnout, em que o empregado tem um esgotamento profissional muito grande por conta do excesso de trabalho e isso faz com que ele se adoeça. Ou no caso de situações de assédio moral, por exemplo, em que o empregado é submetido a situações humilhantes, vexatórias, constantemente a ponto de adoecê-lo. Então, são questões que ferem aí e que causam lesões de ordem psíquica do trabalhador. O quinto elemento está relacionado aos reflexos morais. Por quê? Porque todo acidente de trabalho gera um dano moral ao indivíduo. Nós temos o dano material, que é o quê? A pessoa ficou sem trabalhar 2 anos, então ela ficou no prejuízo, a família dela não teve com que se manter. Então, tem que haver um ressarcimento, tanto do INSS, que vai conceder o benefício, quanto da empresa, que tem que pagar essa indenização. Mas, falando aqui no tocante aos danos morais, o fato dela ter sofrido um acidente, como a gente falou, o primeiro elemento, o infortúnio, que não era algo que ela queria sofrer, não era algo que estava nos seus planos, ela tinha vários planos em decorrência daquele acidente de trabalho, ela não vai poder mais concretizá-los. Então, temos um impacto moral. Então, todo acidente de trabalho vai gerar uns danos morais. E esses danos morais podem ser danos relacionados à estética, no caso daquele acidente de trabalho ter causado uma sequela, uma situação complicada ali que fica um estigma, a pessoa ficou sem um dedo. Ela tá ali com uma situação para sempre que ela não vai ter um membro. Então, é um dano estético e ela também vai ter direito a danos morais em decorrência desse acidente. Tá? O sexto elemento são os reflexos sociais. Porque no caso do acidente de trabalho, a depender do tipo de acidente, a pessoa fica incapacitada para atividades simples e vai depender até de ajuda de terceiros para a realização dessas atividades. Então, nesse caso, inclusive, é possível pleitear uma complementação da pensão para pagar aquela pessoa que está ajudando aquele que sofreu o acidente. E não só isso, em situações em que não chega a ser um acidente dessa proporção, mas há sempre um reflexo social, porque a pessoa nunca mais vai ser como era antes. Isso tem um impacto gigantesco, porque ela, vamos supor, ela foi demitida. Aí não tem mais como ser reintegrada, porque já passou muito tempo daquele prazo da estabilidade. Então, ela não vai conseguir recolocação no mercado de trabalho para aquela mesma atividade. Então, existem esses fatores que também são ocasionados em decorrência do acidente de trabalho. E para fechar, o sétimo elemento que eu entendo como presente aqui no acidente de trabalho para fins de reparação são os reflexos econômicos. Decorrente do quê? Dos prejuízos que o acidentado sofreu. E por isso que eu disse aqui a vocês que nós vamos ter a pensão vitalícia, que é a indenização que a empresa vai ter que pagar durante toda a vida do indivíduo, em decorrência daquele acidente. Essa pensão a gente vai falar um pouco mais para frente como funciona, mas é como se fosse um salário, que é claro que não vai ser, muitas vezes, o salário idêntico ao que o trabalhador recebia, mas vai ser proporcional à sua incapacidade. Nós temos ainda outros tipos de indenizações, se ele gastou com algum medicamento, com algum tratamento, prótese, enfim, ele também vai ser ressarcido, tá certo? Então, esses são os 7 elementos que precisam estar presentes aí para que possa ser pleiteada as indenizações trabalhistas decorrentes de acidente de trabalho.